Um monstro para uma sociedade sombria. Arthur Fleck é um jovem adulto que sofre injustiças e agressões físicas e psicológicas de todos ao seu redor, tentando sobreviver cuidando da sua mãe doente e em uma tentativa frustrada de ser comediante. Nesse centro, ele ainda apresenta um problema psiquiátrico de rir compulsivamente todas as vezes que os seus sentimentos são aflorados de forma intensa. Pouco a pouco, o seu lado mais sombrio vai se elevando e começa a se formar um dos maiores vilões de todos os tempos. Esse é um enredo de um dos filmes mais aguardados de 2019, vencedor do Festival de Veneza desse ano e pré-candidato favorito ao Oscar de melhor filme do ano que vem, Coringa. Tanto a crítica quanto a análise do filme vai perpassar revelações. Então, se você ainda não assistiu ao filme, vá ao cinema primeiro e depois volte para apreciar esse episódio de forma mais completa. Abaixo da média, para mim, se é que a gente pode dizer que houve algo abaixo da média, é ali no meio do filme, quando a gente tem a ascensão da loucura do Arthur Fleck, parecendo que esse seria o grande ponto para o estopim da sua vilania. Isso porque no início do filme a gente já tinha percebido que não seria assim, e sim o reflexo de uma sociedade que agride o marginalizado, né, o menor, o tempo inteiro, que faz com que qualquer um se torne louco a ponto de ter ações sombrias como a do Coringa. Graças a Deus o filme retoma essa questão no final, mas boa parte do meio isso é abafado, que é o eixo principal, pela loucura do Arthur Fleck, mas não comprometeu. Na média, para mim, ficou a pouca exploração de Gotham City. Eu queria ter visto um pouco mais de Gotham. Essa relação do Coringa com a cidade, ela fica mais clara no início do filme e aí depois a gente acaba esbarrando em cenários muito fechados que tem uma proposta claustrofóbica, psicológica aqui para o espectador, né, num crescente, né, dessa questão violenta que o filme vai trazer. Realmente também não compromete, mas queria ter visto um pouco mais de Gotham. Mas ok, quem sabe aí a gente vai ter um novo rumo da DC e o filme traz essa proposta, a gente pode ter essa visão um pouco melhor. Bom, acima da média a gente pode dizer que é o filme todo, né? O filme é uma obra-prima. Começando pelos elementos cinematográficos com a fotografia do Lawrence Sher, que tem uma multifaceta colorida, mas essa cor sempre fria, sempre nos trazendo a remeter de que vai acontecer algo negativo, que o filme vai se tornar cada vez mais sombrio. O tom cinza nunca deixa a produção e sempre tem um algo meio decaído, meio algo que vai apodrecer no decorrer da história. É muito bem conduzido. A trilha sonora de Hildur Guðnadóttir é fantástica, ela dá o tom do filme e toda vez que ela entra, você sabe que vem coisa ruim por aí e principalmente te agonia porque a gente acaba não sabendo quais as ações o Arthur Fleck vai ter em determinada situação e a coisa vai se tornando cada vez pior. Então é realmente impressionante. Não posso deixar de falar da montagem do Jeff Groth, que poderia tornar o filme extremamente moroso, parado, mas não, o filme tem um ritmo bom e mesmo nas cenas que tem uma reflexão um pouco maior, com as danças, por exemplo, do Coringa, ele tem um ritmo bastante interessante que não nos deixa dormir no ponto não. E claro, a gente vai chegando na direção do Todd Phillips, que é impressionante.
ele usa a câmera de forma perfeita, muitas vezes no rosto, para expressar as emoções do personagem. Ele usa muito a câmera de baixo para cima para a gente ter uma visão mais contemplativa das ações do personagem. Ele abre a câmera quando ele quer centralizar o Coringa como o personagem principal da história. Enfim, ele tem um uso muito bom, num ritmo bastante claustrofóbico mesmo, psicologicamente agoniante para o espectador. É incrível. Isso, claro, ligado também ao roteiro do Scott Silver, que explora muito bem essa questão das camadas. A gente vai percebendo, e esse é um dos grandes trunfos do filme, por que que esse homem se tornou Coringa. A gente vai percebendo de um homem aparentemente bom, de boas ações, que quer apenas ser feliz, e a gente vai entendendo pouco a pouco por que ele escolhe ser mal, por que que ele escolhe ser mal. É um clichê da minha fala, né? Por que que ele escolhe ter essa personalidade como consequência de tudo que ele vive. Ah, e nesse ponto eu tenho que dizer, meio que já como análise do filme, é o brilhantismo. A gente está vivendo tempos em que o filme reflete muito bem de uma sociedade que é inflamada por elementos negativos. Ainda na primeira parte do filme, o primeiro crime que ele comete, que é o assassinato de 3 homens que o agridem, ah, devido ao problema que eu já relatei dos risos compulsivos. ah, a sociedade olha para aquilo e vê como algo positivo. A justiça nas mãos, já que toda a camada mais rica nos coloca em forma de preconceito, como o personagem Thomas Wayne deixa muito claro. Eu acho que nem precisava ter as falas muito claras de que do Thomas Wayne dizendo: quem não conquistou o que nós ricos conquistamos é que são os palhaços. Acho que nem precisava disso, já estava muito claro. E aí, essa questão inflamada que a gente vive hoje, e no meio de redes sociais em que tudo que se posta acaba se tornando um viés para ideologias e manifestações que nem sempre são o pensamento da pessoa original. O Arthur Fleck, ele mata aqueles homens como um estouro de estresse, de eu não aguento mais, mas não de uma coisa de que vamos mudar a sociedade, vamos mudar toda a ideologia do país ou coisa desse tipo. Não, ele estava tentando se defender, e claro que vai ter a loucura dele de lado. Então, assim, veja, esse é o grande ponto do filme, é de que vivemos uma sociedade sombria que interpreta elementos negativos como algo bom para uma defesa própria, quando na verdade a gente deveria estar brigando pelos nossos direitos de forma correta e não de forma violenta. E aí a gente tem a ascensão dessas figuras que acabam cometendo os atos mais sombrios. E a gente vai ter no assassinato do personagem do Robert De Niro, que eu já faço um parênteses aqui, né, o Murray Franklin, que remete ao personagem dele, o Rei da Comédia do Scorsese, perfeito. um, Na morte dele, no final, a gente vê o que faltava. E o Arthur Fleck mais uma vez comete esse assassinato não como forma de estourar uma revolução, uma rebelião, mas sim como ponto final daquilo que ele quer, daquilo que ele é, na verdade. Então é brilhante esse caminhar do filme. Falta eu colocar 2 coisas para fechar, e eu já falei do Robert De Niro, eu queria falar do elenco. O elenco é brilhante, além do De Niro, a gente tem a Zazie Beetz,
fazendo a Sophie, que é, na verdade, a idealização romântica do Arthur Fleck, aquilo que ele desejaria se ele fosse uma pessoa normal, se ele não tivesse problemas, e é incrível porque a gente tem uma coisa sexto sentido, né? Ela parece que está com ele o tempo todo, que é uma namorada dele, e na verdade sempre foi um artifício da mente, e a gente vê no final que ele estava só imaginando aquilo tudo. A Frances Conroy fazendo a Penny Fleck, a mãe dele, a gente já percebe desde o início que tem alguma coisa errada com ela, e na revelação do meio que o Arthur Fleck seria filho do Thomas Wayne, deixou o público meio suspenso no ar. Depois a gente vai descobrir que isso foi criado pela mente dela, que ela possui problemas psiquiátricos e que, por agressões que o namorado e ela fizeram com o filho, ele acabou se tornando essa pessoa com problemas também. Enfim, uma participação muito boa, os coadjuvantes estão muito bem. Eu tenho que, antes de falar do ponto mais alto do filme, só congratular outro elemento do diretor, né, do Todd Phillips, que é essa releitura de Taxi Driver do Scorsese, aliás, não só essa releitura do Taxi Driver como um meio formato Scorsese de fazer filme, elevando esse personagem vilão, entendendo as suas motivações e fazendo até com que o público meio que entenda o caminho que chegou lá, não que compreenda e o satisfaça, mas que compreenda o caminho que chegou o personagem principal. Muito bom esse diálogo com o Scorsese, que aliás, né, as pessoas estão tendo um estouro de que o filme está provocando a violência, de que o filme evoca a violência. Ao contrário, gente, muito pelo contrário, o filme é uma crítica à violência, é uma crítica a essa sociedade que olha para esses elementos negativos, para os crimes e percebe isso como algo positivo. Essa é a grande crítica do filme, de elevar os vilões. É o que estamos fazendo hoje, muitas vezes, e os heróis estão sendo esquecidos. Então, o filme vem colocar isso de forma perfeita. Nada elevando a violência, muito pelo contrário, é para tentar exterminar essas ascensões negativas. Mas é claro que eu não podia terminar o programa, que já está ficando longo e eu peço desculpas, mas é um dos grandes filmes do ano, sem reverenciar a atuação de Joaquin Phoenix. Eu estou tentando me lembrar uma performance masculina tão perfeita como essa. O riso do personagem, que é um problema, como eu descrevi, e o desespero dele para tentar esconder sem ficar algo forçado e caricato e ficando mais sombrio a cada momento é brilhante. A magreza típica dos filmes de Christian Bale, mas que ele usa nas danças, e é aquelas danças nada mais são do que a transposição do seu psicológico, que vai nos dando medo cada vez que ele apresenta, meio que parcelando o seu lado vilão, o seu obscuro lado que vai se desenvolvendo. Ele que começa completamente derrotado, né? Mancando de uma perna, ele acaba no auge, mesmo num acidente de carro, que é a última cena, é como se ele renascesse das cinzas e ali ele vai ser o grande vilão, um dos maiores de todos os tempos. E tem o ar palhaço, que ele não deixa em nenhum momento que ele deseja transpassar. Até na corrida dentro do hospital psiquiátrico, você vê meio que o pé de palhaço dele na forma de correr. Na cena final, né, já no hospital psiquiátrico também, ele preso, aquela coisa clown, a referência de Chaplin no filme é perfeita porque era o que o Coringa desejava ser. É brilhante como ele incorporou de um jeito que vai nos agoniando. O filme é agoniante, parece que realmente alguém vai se levantar e tomar aquelas atitudes depois do filme, que nos vai agoniando, é impressionante. E
talvez mentes frias vão entender que esse é o certo, mas como eu disse antes, é exatamente colocar isso como algo que não deve ser seguido. E a atuação do Joaquin Phoenix deixa isso muito claro. Gente, é realmente uma obra-prima cinematográfica para você ver e curtir, e melhor do que isso tudo, vindo dos quadrinhos. Né? Uma nova literatura ascende dentro do cinema e espero que os olhares preconceituosos não se deixem abater por um filme tão bem produzido. Sem esquecer que quem preferir a versão dublada, meu amigo Gigante Léo está brilhantemente dublando o personagem Gary, um dos poucos sobreviventes da trama. Ele tá demais, vale a pena conferir. É isso aí, minha gente, então é só apreciar. Eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.